Como que era viver o antes disso, sendo um atleta? Cara, eu nunca imaginei, cara, essa ascensão do esporte, sabe. Hum. Então quando eu comecei, há 12 anos atrás, nos meus 16 anos, é o que eu falo, hoje o fisiculturismo ele tá muito mais atrativo para jovens, né. Hoje o cara consegue ver o fisiculturista bem-sucedido, um carrão, família, mulher bonita, então isso torna uma inspiração, uma motivação para o cara. Quando eu comecei, não tinha esses exemplos. Então rolava tipo um certo preconceito no fisiculturismo, Tinha, né? né, que o atleta, né, era meio que vagabundo, que não queria estudar, e realmente existia esse preconceito. Mas eu não conseguia, eu não tinha próximo a mim nenhum exemplo, sabe, para eu falar sobre isso com os meus pais, por exemplo, com a minha família. Hum. Então o que movia, o que era simplesmente o amor, né, pelo esporte, pela dedicação, pela disciplina. Então, aquele desafio constante, diário, eu era apaixonado nisso. Só que eu tinha ainda sou, né, só que eu tinha muita dúvida do futuro. Eu Uhum. tinha medo do futuro, porque eu via algo que eu era bom, algo que eu sabia fazer, algo que eu me destacava, mas aquilo não me traria um retorno, sabe, financeiro mesmo, Sim. ou de imagem, até mesmo para os meus familiares, aquilo não seria bom para mim. Então naquele momento, na tua visão como atleta, você não tinha um horizonte falando assim: Não, Cara, vou eu viver estou disso. vendo", não tinha. Não, não. Eu lembro que eu estudava e eu estava fazendo cursinho para, assim, eu fui militar do exército, fiz NPOR, não fiquei, né, os 7 anos, fiz apenas o curso mesmo. E eu tinha também o sonho de ser militar, assim como toda a minha família. Então eu fiz prova da polícia, né, então eu tentei outras coisas, eu tentei cortar cabelo, né, Caramba. então trabalhei em loja de suplemento, no comércio, loja de roupa. Então eu tentei muitas coisas, assim, porque realmente eu não vi o futuro no fisiculturismo. Por mais que eu seja bom naquilo, não via esse futuro. Então, era aquilo, se der certo, nossa, sou abençoado, ótimo. Se não der, que é o mais provável, eu preciso fazer outra coisa. Então eu me sentia bem perdido nessa questão. Entendi. Só que eu começava a acompanhar alguns atletas que YouTube veio crescendo, isso Sim, você pode falar de uns 6 anos pra cá, sim, né. sim. E eu falei: "Cara, aqui tem uma oportunidade, tem algo aqui que pode crescer e pode se tornar real". Então, Isso quando você começou a olhar canais de rede social mesmo? foi exatamente quando o YouTube começou a crescer. Tá. Se você perceber, o fisiculturismo ele cresceu junto, assim, a o esporte, assim, tudo começou a crescer junto com a pandemia. Sim, perfeito. Porque as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas começou a associar a doença ali, à sua falta de imunidade, à sua falta de condição física, e aquilo começou a trazer o interesse das pessoas em se suplementar bem, em se cuidar, em treinar. E quem era a referência disso? Os atletas. Então aproveitamos essa, né, para trazer conteúdos informativos e assim o YouTube começou a crescer, as mídias começaram a crescer. E se tornou o E que era é. uma estratégia sincronizada ou não? Foram vocês que ali falaram assim: "Puta, Cara, cara, tem um caminho aqui", não? Foi não, cada um meio por si, foi, assim? foi, foi. Porque o mercado de suplementação, né, que hoje alimenta mais os atletas do fisiculturismo, ele cresceu muito nessa. Então as pessoas preocupadas em suplementar, em se alimentar bem, Sim. em aumentar a sua imunidade, isso cresceu. Então as marcas começaram a patrocinar atletas que eram referência nisso, que trazia credibilidade para a Uhum. marca.